E hoje nós vamos falar sobre um tutorial descomplicado para realizar e publicar revisões de literatura, tá bom? Então, gente, a ideia que eu trouxe esse trabalho foi o quê? Eu trouxe esse trabalho justamente porque muitas pessoas vêm tirar dúvida comigo no Instagram, perguntando, Clara, qual é a diferença do tipo de revisão de literatura, qual é a diferença eu faço de uma revisão integrativa para uma revisão sistemática, como é que eu faço? Clara, minha revisão de literatura virou uma bagunça, Clara, eu tenho muita dificuldade de montar uma revisão de literatura, como é que eu monto a minha revisão de literatura? Então, gente, tudo isso aqui eu vou estar trazendo para vocês, tá? Justamente para estar solucionando esses passos, e principalmente porque a revisão de literatura se tornou um trabalho um pouquinho mais complicado de publicação. Então, o que está acontecendo? Apenas as revisões de literatura que realmente estão com um grau de qualidade alto estão sendo publicadas. E as revistas, elas estão fazendo essa restrição maior. Por quê? Porque realmente, gente, existe uma produção de revisão de literatura que, primeiro, elas não são necessárias, que são revisões de literatura que já repetem muito. Então, eu trouxe todo esse apanhado aqui dessa aula de hoje para a gente estar tratando essas questões, tá bom? Então, hoje, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre realmente como você desenvolve muito bem a sua revisão de literatura e como você pode publicar ela, como você pode realmente ver e dizer, nossa, esse é um tema de revisão de literatura que fica legal publicar, nossa, esse aqui é um tema de revisão de literatura que é muito bom. Então, realmente, é esses passos que eu quero estar trazendo para vocês hoje, tá bom, gente? Então, gente, áudio bom, não está aparecendo na feira, né? Tudo bem? Bom dia, Jamie! Oh, bom dia, nossa! Boa noite, tá? Então, fiquei meio aperreada, né? Mas tá bom. Passou, bom dia, gente. Ainda bem que é ao vivo, né? Boa noite, gente. Então, vamos começar agora, tá? Quais foram os passinhos que eu separei para vocês pra gente estar tratando aqui hoje, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre conceito, tá? Hoje nós vamos falar sobre tipos de revisões de literatura, nós vamos falar sobre como publicar a sua revisão de literatura e nós vamos finalizar falando sobre como montar a sua revisão, tá? Mas, gente, antes de qualquer coisa e antes que a gente fale sobre qualquer coisa, eu queria realmente que a gente entendesse esse conceito aqui. Por que eu quero publicar revisões de literatura e qual a utilidade de eu chegar a publicar uma? Então, gente, quando nós estamos fazendo um trabalho de revisão de literatura, nós temos que entender que ele não está ali à toa. Que ele não é só, eu vou fazer uma revisão, é um artigo de revisão e pronto, final, vou escrever um texto, vou juntar um monte de artigo e vou parar por aqui. Não, gente. Tem toda uma construção, sabe? Tem todo um formato, tem todo um porquê por trás disso. Então, qual é o objetivo do artigo revisão de literatura? Isso independente se ele é narrativo, integrativo ou sistemático, independente de qualquer outra coisa. Qual é o objetivo do trabalho de revisão de literatura? É sintetizar, resumir a literatura existente num tema. Porque já pensou a loucura se você quisesse, por exemplo, se informar sobre violência obstétrica? Já pensou se você tivesse que ler todos os trabalhos, todos os trabalhos sobre violência obstétrica? Ia virar uma loucura, meu povo, ia virar uma loucura. Então, o que acontece aqui nesse momento é que o trabalho de revisão de literatura ele é essencial para resumir tudo isso e dar em um documento em que você só vai ler uma coisa. Você vai ler uma coisa e vai já entender o que está acontecendo ali, entende? Então, o objetivo do trabalho de revisão de literatura é esse. Quando você faz um trabalho de revisão de literatura, você já está contribuindo para a comunidade científica dizendo, olha, a síntese sobre esse tema é essa, é assim que nós fazemos, entende? Então, o trabalho de revisão de literatura, ele vem com este objetivo. Agora, este objetivo, ele varia dentro dos tipos de revisões de literatura, tá? Então, o primeiro ponto para vocês terem na sua cabeça, Clara, como é que eu faço que a minha revisão de literatura ela precisa ser publicada? Como é que eu faço para eu achar que eu tenho um bom tema de revisão de literatura? Então, você vai saber isso quando você souber que existe necessidade de síntese em algum tema. Cara, como é que eu sei que existe necessidade de síntese em algum tema? Calma que eu vou falar cada um pontinho daqui para frente, mas eu preciso que você entenda isso, que a revisão ela precisa ser necessária e que o trabalho de revisão ele tem esse objetivo. Então, ele vai resumir o trabalho que estava no Japão, na China, no Brasil, no Canadá, e ao resumir isso tudo, ele vai dizer, nossa, o que é que esses estudos em conjunto querem dizer? Então, é essa a ideia do trabalho de revisão de literatura. Gente, vou só confirmar com vocês se a live tá tudo ok, porque meu que foi um caos, né, no início, então quem tá me assistindo aqui, por favor, dá o ok, tá bom? Diz pra mim, dá um oi, cara, tá tudo ok, não está aparecendo uma feira a sua live, tá? Porque, nossa, eu ri demais. Mas, gente, realmente no início acabou que deu tudo certo, tá? Então, gente, já que ninguém falou que está errado, já que ninguém falou que está parecendo que tá uma feira, então eu acredito que dá pra iniciar a gente começar a falar, tá bom? Então, bora lá. Ponto A. Então, o conceito meu que já foi falado agora aqui, certo? Então, vamos para os tipos de revisões.
Claro, existem quais tipos de revisões? Então, basicamente, em síntese, existem 3 e existe uma variação do terceiro tipo, tá? Então, vamos dizer que existem 4 tipos de revisões de literatura. Tem a revisão narrativa, tem a revisão integrativa, tem a revisão sistemática e a meta-análise. Claro, o que é cada um desses 2 tipos? Então, bora lá. Então, a revisão narrativa, ela é um tipo de revisão de literatura que ela tem o intuito de quê? Ela é uma revisão de literatura mais abrangente, ela é uma revisão de literatura que ela é mais livre. Então, a principal característica da revisão narrativa de literatura é a própria palavra dela, narrar. Eu estou contando uma história, eu estou contando a síntese sobre um tema. Então, a revisão narrativa, por ela ter esse caráter mais histórico, vamos deixar assim, essa analogia didática, você vai ter o quê? Não vai ter uma metodologia rígida, ou seja, o autor ele vai ter a liberdade de selecionar os artigos científicos que ele quer e colocar no seu documento. Então, por exemplo, vamos lembrar quando você está estudando para sua faculdade, aí você lê um assunto que está em um livro, aí depois você vê, nossa, não tem um tratamento bom aqui nesse livro. Aí você pega outro livro, depois você pega outro artigo científico e junta e faz o seu resumo da faculdade. Tudo bem que às vezes não sai tão parecido com o resumo, né? Sai mais parecido com um capítulo de livro do que o resumo, mas você entendeu o que eu estou dizendo aqui, né? Então você resumiu várias fontes dentro de um só documento. E essa é a ideia da revisão narrativa, sintetizar a critério do próprio autor boas literaturas para ler naquele primeiro momento, tá? E é muito importante que a gente tenha em mente que a revisão narrativa ela não serve para tomada de conduta clínica, tá? Por que, claro, ela não serve para tomada de conduta clínica? Se você for lembrar, o que está no topo da pirâmide científica é a revisão sistemática, tá? De literatura. Na revisão narrativa você não tem uma avaliação crítica do que está sendo exposto ali, certo? Mas na revisão sistemática você tem. Na revisão narrativa é mais como se fosse, ela tem a função de atualização sobre um tema. Então a gente tem que lembrar um pouquinho, né, quando a gente estava com o Covid mais em alta, e aí existiam muitos trabalhos de revisão de literatura para sintetizar vários estudos que estavam ocorrendo. Esses trabalhos, eles não têm a função de querer comprovar nenhuma verdade, eles não têm a função de querer dizer no meu trabalho está correto, não. Ele tem uma função muito bonita, que é dizer, existe esses trabalhos acontecendo e existe esse tema. Então, a revisão narrativa, quando você pensa em fazer um trabalho de revisão narrativa, você está pensando em fazer um documento para facilitar o estudo de outras pessoas. Se você quer estudar sobre um tema, pega uma revisão narrativa que você vai ter ali, brevemente, realmente uma síntese do que é mais importante e do que não é que existe naquele tema, tá? Já na revisão integrativa, ela tem a função de sintetizar trabalhos científicos, sim, mas a principal função da revisão integrativa é o quê? A revisão integrativa, ela tem critérios de seleção rígido, ela tem uma metodologia mais rígida, diferente da narrativa, não é mais o autor que está selecionando as coisas, agora é realmente você está selecionando seus trabalhos científicos de acordo com tua pergunta de pesquisa, tá bom? E quem é da enfermagem gosta muito de fazer revisão integrativa, né? Mas o que é que marca a diferença de uma revisão integrativa para uma revisão sistemática? Porque a revisão sistemática ela também tem metodologia rígida, tem critérios de seleção rígidos, tem avaliação da qualidade metodológica dos estudos, certo? Qual é a diferença? Porque na revisão integrativa, você não quer comprovar nenhuma verdade, você não quer provar realmente qual é o final daquele fármaco, não. Na revisão integrativa, você quer realmente entender por completo um tema. Ela é ampla, então a narrativa ela é subjetiva e quer atualizar, e a revisão integrativa ela é ampla, ela quer entender as várias faces de um tema. E para fazer isso, ela faz o quê? Ela integra várias metodologias. Então, por isso o nome dela. Então, ela não vai ser uma revisão só de ensaio clínico randomizado. Então, você vai poder estar trazendo para cá, por exemplo, ou combinar um trabalho com ensaio clínico randomizado junto com um relato de experiência. Calma que eu vou mostrar, no meio da aula eu trouxe uma tabela para mostrar para vocês exatamente como é a revisão integrativa, mas a ideia é que ela integra várias metodologias para realmente conseguir entender um fenômeno como um todo, certo? Já a revisão sistemática, por que ela está no topo da base da pirâmide de evidências, né? Então ela está no topo porque a revisão sistemática ela quer responder uma pergunta de pesquisa específica. Ela quer uma resposta específica, certo? Então, para ela responder essa resposta específica, ela vai buscar os melhores estudos que comprovem esta resposta. Então, na área da saúde, nós temos o que chamamos de campos ampliados em saúde, que é tratamento, diagnóstico, prognóstico. E existe um tipo melhor de estudo para avaliar cada tipo de campo ampliado, tá? Então, quando eu estou falando, por exemplo, se eu quero responder uma pergunta de pesquisa que verse sobre tratamento, certo? Então, eu vou buscar o quê? Qual vai ser o melhor estudo para avaliar isso? Ensaio clínico randomizado. Ou seja, na minha revisão sistemática só vai entrar ensaio clínico randomizado. Não vai entrar nenhum outro estudo, tá? Então, ela é sistemática.
ela é pragmática, ela é muito fixa e ela só vai selecionar o que é de melhor. Então, enquanto na integrativa eu vou estar trazendo várias metodologias, na sistemática eu vou estar integrando tudo, certo? Então, na sistemática eu vou estar usando tudo muito específico, certo? Então, gente, entendendo isso. Então, ó, na meta-análise, qual é a diferença? Então, na sistemática, só sistemática, você tem uma avaliação só descritiva e da qualidade daqueles trabalhos. Só que na meta-análise, você tem uma avaliação estatística, ou seja, você pega quantitativamente aqueles trabalhos e realmente diz, ei, amigo, você traz um gráfico, uma avaliação estatística, se realmente aquilo serve ou não, tá? Então, quando você vai ver, que está no topo do topo da pirâmide científica é a revisão sistemática com meta-análise, porque ela traz tanto a parte rígida da metodologia da revisão sistemática para comprovar aquela pergunta de pesquisa, como tu traz a rigidez de uma avaliação estatística em formato de forest plot, que é aquele gráfico todo estranho que a gente vê, né, dos artigos científicos, tá? Então, gente, alguma dúvida com relação a isso? Algum tópico que vocês queiram que eu esclareça, é só colocar aqui nos comentários, tá? E tá também para quem está assistindo gravado, é só colocar aqui abaixo. Mas, então, existe essa diferença entre os tipos de revisões de literatura. E, Clara, tá, mas a revisão sistemática não é a melhor? Então, não existe o tópico melhor revisão, tá? Não existe qual vai ser a melhor revisão. Existe, certo? A melhor revisão para aquele seu objetivo inicialmente, tá bom? Então, se eu estou buscando uma atualização rápida sobre o tema, se eu estou buscando realmente entender o tema como um todo, se eu estou buscando, se eu estou buscando rapidamente entrar ali naquele trabalho e ler alguma coisa sobre ele, eu estou buscando a revisão narrativa, tá? Se eu estou buscando já pegar um fenômeno e entender ele em sua amplitude, eu vou utilizar a revisão integrativa, ela vai ser a melhor para avaliar isso. Porque uma coisa é dizer, tome esse remédio, e outra coisa é avaliar o fator de quem está tomando, o fator financeiro, o fator econômico. Então, vejo que tem várias coisas que permeiam uma única decisão. Já se eu estou querendo realmente responder uma pergunta de pesquisa em específico, saber se realmente aquela terapia que é feita faz diferença, se eu estou querendo realmente saber se, por exemplo, aquele método é melhor ou superior ao outro, eu vou usar a revisão sistemática. E se eu estou querendo saber com maior certeza e exatidão, a revisão sistemática com meta-análise vai ser a melhor para estar fazendo isso, tá bom? Então, você tem um ponto decisivo para qualquer tipo de revisão de literatura, tá? Então, qual é o ponto decisivo para você que está me assistindo publicar a sua revisão de literatura? 1. Ela precisa ser necessária. Clara, como é que a minha revisão vai ser necessária? E 2, ela precisa seguir aquele objetivo que eu acabei de falar com vocês. Mas o ponto é, como é que eu sei que a minha revisão é necessária? Então, o seu trabalho de revisão ele vai ser necessário quando existir a necessidade de síntese no seu tema. Então, por exemplo, quando existir uma revisão de literatura exatamente qual você quer fazer, mas ela já está desatualizada, ou seja, a revisão passada foi de 2017. Então, será que 2017 até 2021? Estamos gravando esse vídeo em setembro de 2021. Será que não teve atualização do seu tema? Será que não já deu suficiente para atualizar tudo? Sim, já deu. Então, você pode fazer uma revisão de literatura atualizando aquela revisão passada. Então, esse é um bom motivo para você fazer uma revisão de literatura. Outro motivo para você fazer uma revisão de literatura e ela ser necessária é você ter vários trabalhos sobre o mesmo tema, só que não tem síntese sobre ele, como foi agora no Covid. Então, tinham muitos trabalhos sobre Covid, mas não tinha síntese sobre ele. Outro tópico também é você fazer uma revisão de literatura nas limitações das revisões passadas, ou seja, as revisões passadas elas não abordam tais tópicos. Então, na sua revisão de literatura, você passa a avaliar outros tópicos, tá? Eu sempre gosto de citar muito o exemplo, quando eu estou falando sobre revisão de literatura, sobre o exemplo que eu vi sobre um tratamento de fisioterapia, né, que a gente dá agora eu me esqueci. Você usa o TENS, certo? E aí, quando você usa aqueles choques no braço, existem trabalhos que comprovam uma alta eficácia, certo? Mas não existia até então a revisão de literatura que comprovasse a segurança do uso desse método. Então, veja assim, a partir do momento que você estuda sobre o tema, você passa a ver essas lacunas e ao você visualizar que, nossa, aquela revisão passada não tinha esse tópico, então eu posso fazer sobre isso. Então, assim, a gente quando está fazendo um trabalho de revisão de literatura, geralmente quer esconder a revisão de literatura passada, porque você vai dizer, nossa, eu não posso olhar para esse trabalho de revisão de literatura porque vai dizer que está copiando o meu trabalho, eu não quero fazer igual esse trabalho. Sendo que esse trabalho de revisão de literatura que já foi publicado, que fez exatamente o que você quer fazer, vai ser seu ponto-chave
para você ler ele, entender o ponto que ele não abordou, e quando você for construir a sua revisão de literatura, que você for escrever a introdução, é a primeira coisa que você vai falar. Olha, os trabalhos de revisões passados não abordavam, falavam só até aqui, e não abordavam esse outro tópico. E aí é aí que você ganha espaço para sua revisão de literatura ser realmente publicada e ter realmente uma grande relevância, certinho? Então, às vezes a gente acaba fazendo muitos trabalhos de revisão de literatura que não são necessários, que mais repetem do que realmente trazem contribuições, e é por isso que a revisão de literatura acabou que, infelizmente, ela está saindo um pouquinho da facilidade de publicar, tá? Mas não se intimide que bons trabalhos de revisão de literatura, seguindo esse passo a passo que eu vou dar aqui, eles vão ter realmente um bom caminho, tá bom? Por quê? Primeiro de tudo, você tem que identificar se ele é necessário. Se é uma revisão necessária, você já tem uns 10 pontos aí para seu trabalho ser publicado, tá bom? E, gente, passando um pouquinho aqui, vamos falar realmente como é o passo a passo de um trabalho de revisão de literatura, tá bom? Então, para você fazer um trabalho de revisão de literatura, não é você ter uma ideia e vou coletar na base de dados. Não é você, bateu na minha cabeça agora aqui, vou entrar na base de dados nas loucuras e vou coletar a primeira coisa que eu ver. Não, não é assim. Existe todo um planejamento e eu queria que você enxergasse o trabalho de revisão de literatura realmente como uma pesquisa, tá? Realmente como um trabalho que você vai ter toda essa parte metodológica, toda essa parte de planejamento. Só que ao invés de você coletar dados de um prontuário, de um data source, você vai estar coletando dados em artigos científicos. A única diferença é essa, tá? Mas o trabalho de revisão de literatura, ele é também uma pesquisa, tá? Ele não é só uma junção de trabalhos que você vai juntar aleatoriamente, tá? Ele tem uma pesquisa, ele tem uma pergunta de pesquisa e ele segue uma metodologia, tá? Então, qual é o passo a passo? Então, o primeiro passo é você identificar a necessidade de uma revisão e estruturá-la, tá? Então, identificar a necessidade de uma revisão nós já fizemos até aqui. 2, montar uma estratégia de busca de dados, ou seja, você vai montar uma estratégia em que realmente você busque artigos científicos dentro daquele tema que você está buscando. 3, você vai passar a selecionar esses seus estudos, tá bom? 4, você vai fazer a extração dos seus dados, ou seja, você vai selecionar esses estudos e vai extrair os dados dele. 5, você vai fazer depois, extrair esses meus dados e agora o que é que eu faço com esses dados? E 6, agora você vai começar realmente a confecção do artigo científico. Então veja que só no final, lá no finalzinho, é que nós temos a confecção do trabalho científico. Então veja, se você começar do final, não vai andar o trabalho, entende? Não vai andar. Porque você tem que ter passado por todos esses tópicos para realmente chegar o seu trabalho e ele ser realmente bom. Então, bora lá, passo a passo aqui, que o ideal da pesquisa ele trabalha com passos a passo. Então, bora lá. Primeiro passo é você primeiro estruturar. E quando eu falo de estrutura, é tanto estruturar com o seu grupo, é muito importante que o seu grupo de pesquisa ele esteja alinhado com o que realmente vocês estão pesquisando, tá? Então acontece muito a típica frase, né? Vamos pesquisar, vamos fazer uma revisão de literatura, vamos. Aí todo mundo pesquisa aleatoriamente, um pesquisa sobre uma coisa nada a ver, outro pesquisa sobre uma coisa que nem era relacionada ao tema, porque não teve esse alinhamento inicial, tá? Então o primeiro passo é realmente você estruturar. Identificou a necessidade de uma revisão, ok? Agora você vai estruturar, ou seja, você vai fazer uma reunião de alinhamento com o seu grupo, vai decidir qual é o tema que vocês vão pesquisar e vão fazer um estudo preliminar. Claro, o que é um estudo preliminar? E você estudar sobre o tema, você quis fazer um tema sobre má notícias, tá? O que é uma má notícia? O que é dentro da área da saúde você ter a habilidade de comunicar uma má notícia, entende? Então, será que existem protocolos específicos? Será que existem termos específicos? Então, você decidir um tema. Agora, eu vou estudar sobre ele. Cara, eu vou estudar como? Então, você vai ler outras revisões. Então, principalmente na revisão de literatura, você vai buscar outros trabalhos de revisões para que você entenda a terminologia, entenda quais foram as estratégias de busca utilizadas, os critérios de seleção utilizados e entender realmente os conceitos principais daquele tema que tu está pesquisando, tá? E aí a gente passa depois pro segundo tópico, que é você, defini meu tema, estudei sobre o meu tema, e agora você tem que levantar questões importantes sobre o seu tema, tipo, tenho esse trabalho de revisão de literatura, vou pesquisar sobre esse trabalho X. Quais são as principais questões que existem nesse tema que eu tenho que elucidar? Então eu estava fazendo, por exemplo, uma revisão de literatura sobre ligas acadêmicas, e eu queria saber qual é o impacto da liga acadêmica na formação do médico. E quais foram os pontos importantes que eu queria ver? Então, eu queria ver o quesito de desenvolvimento de comunicação, eu queria ver o desenvolvimento curricular, eu queria ver o desenvolvimento de pesquisa científica. Então, quando eu selecionei esses pontos, eu tive essas questões que eu tinha na minha cabeça, eu tive muita clareza dos pontos que eu iria avaliar quando eu fosse selecionar aqueles trabalhos científicos, tá? E é muito, muito importante que você tenha a presença de revisões anteriores, tá? Então, se eu estou fazendo um trabalho de revisão,
eu tenho um obrigatório que ver os trabalhos que vieram atrás de mim. Por quê? Porque você vai se apoiar neles, vai subir no ombro deles para que você olhe um pouquinho além do horizonte, tá bom? Para que você cresça e aumente o conhecimento científico. Mas o fato é que o primeiro passo de estruturação é você saber exatamente o que você está falando, porque é muito sutil, tá? Então, quando você está falando, por exemplo, de segurança e eficácia, às vezes você não está claro aquilo que você está pesquisando. E para mim, assim, Ana Clara, um comentário bem pessoal mesmo, saber o que está pesquisando é a melhor coisa que eu faço para mim. Por quê, Clara? Porque realmente eu sou muito perdida. E aí, quando eu estou pesquisando, vem muitos temas transversais e se perder se torna muito fácil. Então, eu procuro saber exatamente sobre o que eu estou falando, para que aí sim, a partir desse estudo dos termos, eu consiga realmente selecionar bons trabalhos científicos e ter clareza na minha comunicação quando eu for escrever o meu trabalho, tá? O segundo espaço é a estratégia, tá? É a estratégia que eu vou utilizar para chegar aos meus artigos científicos. Então, aqui a estratégia é a metodologia que você vai utilizar para realmente colocar lá na base de dados, chegar e selecionar os seus estudos, tá? Então, a estratégia você está respondendo a pergunta seguinte: como você vai fazer para encontrar os artigos? E para montar a estratégia de busca, você precisa o quê? Você precisa definir a tua pergunta de pesquisa. E, claro, como é que danado eu faço essa pergunta de pesquisa? Então, aqui no meu canal eu tenho uns 2 ou 3 vídeos falando sobre como fazer o seu pico. Que o pico, de jeito nada mais nada menos do que um acrônimo para população, interesse, comparação e desfecho. Que esse pico você permite avaliar vários campos, tá? E formular a tua pergunta de pesquisa. Agora, claro, eu tô fazendo uma revisão de literatura sobre algo que não é clínico, tipo liga acadêmica. Vou fazer como? Então, você vai fazer o PIC, que é problema, interesse e contexto. Porque quando você coloca esses elementos, você tem clareza de onde você está pisando, de onde você tá? Então, elabora a sua pergunta de pesquisa. E é essencial que você tenha clareza dessa pergunta na tua revisão de literatura como um todo. E muita gente tende a subestimar essa pergunta de pesquisa. Porque, cara, tem a tendência de subestimar. Então, acontece muito o seguinte: você acha que não precisa de pergunta de pesquisa, começa a selecionar na louca os seus trabalhos científicos e quando você vem para o resultado da tua revisão, tá uma bagunça. E aí você não sabe como fazer o teu resultado, não sabe como fazer a sua discussão dos trabalhos e muito menos a conclusão. Então essa incongruência entre o teu trabalho vai prejudicar tudo e vai fazer com que sua revisão saia dentro da lata do lixo. E pra mim, sinceramente, a pior coisa que pode ter é eu fazer um trabalho e esse meu trabalho cair na lata do lixo. Então, sério, realmente é algo que não funciona. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preocupar muito em elaborar uma boa pergunta de pesquisa e ter clareza dela. Então, não comece o teu trabalho de revisão de literatura sem ter uma pergunta, porque vai ser a pergunta que vai definir os critérios de seleção, que vai definir os seus resultados, certo? Então, sério, não pula essa etapa. Se você está fazendo um trabalho de revisão de literatura e não tem clareza da sua pergunta de pesquisa, então, infelizmente, você tem que voltar para o início e começar tudo de novo, tá? Então, por exemplo, o meu trabalho era sobre ligas acadêmicas e o impacto na formação como médico, e a minha pergunta de pesquisa era exatamente essa: qual o impacto da liga acadêmica na formação médica, do profissional médico? E aí, o meu trabalho científico foi todo sobre esse. Então, acabou que a gente viu, o resultado da minha pesquisa foi sobre formação de currículo, que a liga ajudava no currículo, que a liga ajudava nas soft skills, na comunicação, gerenciamento de pessoas e produção científica, tá? E principalmente complementaridade curricular. Então, veja aqui, isso eu só sei por causa que eu defini muito bem minha pergunta de pesquisa e tive clareza do que eu estava buscando, certo? Depois você vai selecionar as bases de dados e, cara, que vem a pergunta típica, né? Cara, quantas bases de dados eu tenho que selecionar na minha revisão de literatura? Como eu faço, danado, para realmente saber qual base de dados eu vou buscar? Como eu faço para saber se eu estou em um bom caminho? Então, bora lá sintetizar isso aqui, né? De base de dados, você vai selecionar aquela base de dados que fala sobre o seu tema. Então, por exemplo, existe a PsyInfo, que é uma base de dados de psicologia, existe o PubMed. O PubMed é uma base de dados biomédica. Então, eu, Ana Clara, vou fazer uma revisão de literatura, eu não vou mexer na PsyInfo, porque o meu assunto não é psicologia, tá? Não é relacionado a estudos mentais, certo? Eu estou falando sobre biomedicina. Então, se eu estou falando sobre isso, farmacologia, então eu vou buscar no PubMed. Então, é você entender onde é que está o espectro daquela base de dados. Claro, danado, tá, tudo bem, mas onde é que danado eu vou ver onde é que tá que a base de dados fala sobre isso? Então, em toda a base de dados tem assim, about,
sobre nós. Então você clica lá e você vai ler o que tem lá naquela base de dados, tá bom? Mas existem bases de dados na área da saúde que já são consagradas, né? Assim, então se você quer saber sobre literatura americana, você vai no PubMed. Se você quer saber sobre literatura latino-americana, você vai na Biblioteca Virtual em Saúde, que é a famosa Lilacs, tá? Então a Biblioteca Virtual em Saúde, ela tá com os artigos da Lilacs. Então, você vai meio que já tem um direcionamento quando você entra, tá? E aqui, ponto de interrogação. Clara, Google Acadêmico deve inserir no meu trabalho de revisão de literatura? Gente, sim, é válido você inserir o Google Acadêmico no seu trabalho de revisão de literatura. Por quê? Porque dentro da ciência, dentro da pesquisa, existe o que a gente chama de iceberg, né? Existe uma pontinha de artigos que é publicada naquelas maiores bases de dados e existe um iceberg científico em outras bases de dados que a gente talvez não conheça, que não seja tão comum aqui para nós. Então, assim, o que acontece é que quando você tem acesso ao Google Acadêmico, ele te dá acesso a uma partezinha desse iceberg, que é as revistas que não estão indexadas em bases de dados como PubMed, PVS. Então, é muito importante que você traga o Google Acadêmico e que você saiba pesquisar dentro dele, tá? Então, o único Google Acadêmico que você tem que tomar cuidado é com a literatura cinzenta, que é TCC, site, revistas que não são científicas. Então, você vai tirar isso da sua vida e vai ficar só realmente com artigos científicos publicados em periódicos, tá? Revisado por pares. Certo, gente? Então, o Google Acadêmico ele é muito bom e ele vai te dar acesso a artigos que talvez não estejam dentro da grande popularidade. E principalmente se você está falando sobre um tema escasso, como, por exemplo, violência obstétrica, como, por exemplo, liga acadêmica. Você vai precisar usar o Google Acadêmico, porque você vai perceber logo que não tem nas bases de dados mais conhecidas, tá bom? Então é muito importante que você utilize, mas o fato é, você vai selecionar aquela base de dados que tiver maior importância no seu tema, tá bom? Filtros, então toda base de dados ela tem um filtro e você já vai decidir aqui nesse passo 1 quais são os filtros que você vai utilizar e descritores. Gente, pesquisa utilizando descritores. Por quê? Porque vai facilitar a busca e você vai facilitar que você encontre trabalhos científicos. Então, os descritores é um vocabulário padrão que nós utilizamos para que a busca de trabalho científico seja mais fácil. Então, se eu estou falando sobre asma, todos os artigos científicos que estão na base de dados, se eu usar o termo correto de asma, descritor, que fale sobre asma, todos aqueles trabalhos, não importa. O título que tiver vai trazer para você. Então, essa recuperação é bem mais fácil. E quando você for publicar a sua revisão de literatura, a revista vai perguntar quais foram seus descritores de busca. E você não pode criar isso da sua cabeça, tá? Você não pode criar essas palavras-chave Ai, não, dormi hoje, acordei com essa palavra-chave, tá? Então, usa descritores da saúde, porque aí sim, você vai estar sabendo que está usando um vocabulário padronizado e que vai estar tudo ok, tá bom? Então, use descritores tanto para buscar na base de dados, tanto usar descritores para montar a sua estratégia de busca, porque isso vai ser cobrado para você lá na frente. Isso que vai facilitar a sua recuperação de artigos científicos. Se você não usa descritor, você vai recuperar um número menor de trabalhos científicos, tá bom? Então, veja muito bem isso aqui, tá? Passo 3 é a seleção dos trabalhos científicos. Você vai responder a pergunta assim, tá, agora que eu sei disso, como é que eu vou aceitar esses trabalhos? Então, pensa aí, você vai, certo? Abriu o PubMed, tá aquela lista de artigos científicos. Você colocou a sua estratégia de busca e tá aquele monte de trabalho científico embaixo. Tá umas 10 páginas ali, tá? E aí, tá, como é que eu vou fazer para selecionar tudo aquilo, né? E aí é a hora que muita gente, que é a história do filho chora e a mãe não vê, né? Porque realmente é complicado tudo aquilo, né? Você saber conseguir ler tudo aquilo, né? É um desafio. Mas o fato, gente, é que é, se impossível, você tem que ler aquilo que aparece para você, tá? Dicas que eu te dou. Clara, tô aqui na minha busca, eu fiz minha estratégia de busca. Apareceu mais de 20 mil artigos. O que é que eu faço? Utiliza filtro de ano, utiliza filtro de tipo de estudo, utiliza filtro de língua, tá? Que aí você vai conseguir diminuir. Agora lembra, sempre que você colocar o filtro, anota o tipo de filtro que você fizer e coloca na sua metodologia, tá? Tudo tem que estar escrito na sua metodologia lá quando você for escrever o artigo científico por último, tá? Mas o fato é que se aparecer muitos trabalhos científicos, é óbvio que você não vai conseguir ler tudo. Então você vai tornar sua estratégia de busca mais específica, tá? E vai colocar os filtros, tá? Então, cara, como é que eu vou fazer para selecionar aqueles artigos que aparecerem para mim? Então, de cara, você vai selecionar o que a gente chama de critérios de inclusão e critérios de exclusão. Os critérios de inclusão, e um dos principais critérios de inclusão que você tem que ter é responde a minha pergunta de pesquisa. Se aquele trabalho responder sua pergunta de pesquisa, óbvio que você vai selecionar. Outros critérios de seleção vão ser, por exemplo, com relação a língua, critério de seleção vai ser com relação ao tipo de estudo e outras coisas que você quer observar. Então é muito importante que você siga esses passos anteriores, porque você vai ter clareza do que você vai estar pesquisando e você vai observar os desfechos. Então, por exemplo, na minha revisão de literatura, eu estava buscando trabalhos que falassem sobre
ligas acadêmicas em medicina. Se fosse outro curso, eu não queria. Então, o critério de seleção era esse. Outro critério de seleção era que falasse do impacto. Se falassem, a liga acadêmica fez um evento. Não é interessante para mim. Não importa se ela fez o evento, se ela fez curso, se ela fez ação social. Não quero falar de experiência sobre isso. Eu quero um trabalho científico que fale sobre o impacto. Falou sobre o impacto? Ok, estou aceitando. Critérios de exclusão, claro. Quais seriam os critérios de exclusão? Então, o primeiro critério de exclusão que você tem que ter é literatura cinzenta. Não adiciona literatura cinzenta. E outros critérios de inclusão seria, por exemplo, sei lá, que falassem sobre trabalhos que falem sobre outros cursos, que não falem temas que não versem sobre sua pergunta de pesquisa. E aí você vai bolar isso aí. E é muito importante que justamente você leia revisões anteriores sobre o seu tema, que você vai ter mais ou menos clareza de como fazer isso, tá bom? Eita! E, gente, aqui eu queria realmente dar outro tópico para vocês e é uma dica do coração, tá? Anota os resultados das suas buscas, tá? Por favor, anota o resultado da sua busca. E uma dica que eu dou mais ainda é faça uma planilha de resultado, ou seja, você está na base de dados, você selecionou lá todos aqueles trabalhos científicos e envia pro teu e-mail, tira print da página, mas o fato é que você pode perder aquela seleção. E nossa, e o bom é que eu trago meus traumas aqui para vocês, né? Que o que acontece muito comigo é que eu tô fazendo os artigos científicos, faço a seleção lá no PubMed, o que acontece que sem querer eu clico pra fechar a página e eu perco a minha seleção. Então, gente, sério, primeiro, anota o resultado da sua busca, anota o título dos artigos, faz uma planilha, e geralmente o que é que eu faço para me proteger disso tudo? Eu faço uma planilha com resultado. E o que é que tem na minha planilha? Na minha planilha tem título, tem um ano, a revista que publicou, mas tem duas informações muito essenciais que eu acabo tirando dos resumos inicialmente, que é a metodologia do trabalho, que é os principais resultados, e uma contribuição que eu vejo que tem no trabalho. Por quê? Quando eu tenho essa minha planilha de seleção, depois que eu sair da base de dados, eu vou ter noção, eu vou reler aqueles artigos científicos. E quando eu reler tudo aquilo ali, eu vou fazer uma nova avaliação e eu vou ter os meus escolhidos, que ali sim é o meu resultado, tá? Então, quando eu finalizar a minha planilha, eu finalizar meu trabalho na base de dados, eu vou ter os meus escolhidos e ali eu vou ter o meu resultado de busca. E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem. Olha aqui esse exemplo, tá? Olha aqui esse exemplo. Então, esse exemplo aqui é um resultado de revisão de literatura, de uma revisão integrativa. Então, olha aqui como é que vem o resultado. Vem uma tabelinha com título, com ano, com delineamento, com a intervenção que foi feita em cada estudo e com o desfecho que foi avaliado. E como uma revisão integrativa, eu queria que até que vocês prestassem atenção aqui, que olha aqui um delineamento. Então, a revisão integrativa, ela integra um trabalho de revisão, ela integra um trabalho qualitativo, ela integra um trabalho de estudo piloto. Então, veja que ela faz essa junção de várias metodologias para aí sim conseguir entender um fenômeno como um todo, tá bom, gente? E aí, olha aqui esse outro tipo também de resultado que você pode estar vendo nas revisões. Então, você vê autor, o periódico, a metodologia e o desfecho. E veja mais uma vez que isso aqui é um resultado de revisão integrativa, que ela faz a junção dessas metodologias para entender o fenômeno, tá? Então, quando eu te pergunto qual é o teu resultado da sua revisão, é isso aí que eu quero saber. É essa tabelinha com o autor, o periódico e o desfecho, que é exatamente o que você escolheu, sabe? Então, quando você tem isso aí, você tem o seu resultado de pesquisa. E de cara, esse resultado é a sua pesquisa realmente feita. E aí nós vimos com o próximo passo, que é escrever o trabalho científico. E muita gente me pergunta, Clara, eu posso trazer artigos de fora para minha introdução? Posso trazer artigos de fora para minha discussão? Você tanto pode como você deve. O que você não deve é adicionar outros artigos no seu resultado, porque aquele seu resultado obedeceu uma metodologia e aquela metodologia deu origem a ele. Mas sobre escrita científica, você deve trazer outros artigos para fundamentar aquela revisão de literatura, para discutir agora essa tabela que você encontrou, entende? Então é muito importante que você tenha clareza de todo esse processo, tá? Então agora nós vamos para o próximo tópico, que é justamente falar sobre a extração, tá? Então muita calma nessa hora, respira fundo, tá? Então, o que acontece? Quando você faz a extração dos seus trabalhos, é o seguinte, é você pegar os trabalhos que estão naquela planilha, certo? E ler eles por completo. E aí, quando você conseguir lê-los por completo, você vai finalmente extrair os dados dele. Então, aqueles dados que estão naquela planilha, eles foram extraídos. Então, você vai extrair o quê? O desfecho, o resultado, sabe? Existem instrumentos validados para você fazer essa extração. E, cara, mais uma vez, não estou entendendo o que é extração. Então, extração é você ler o artigo científico e fazer um documento dele. Que se chama esse documento fichamento, tá?
Então, quando você faz esse fichamento, você tem mais ou menos noção do que está sendo escrito ali, do que está sendo feito, tá? Então, você tem noção do que é o estudo, da metodologia que foi feita, e o mais importante é que o fichamento te previne do plágio, porque você está escrevendo com suas próprias palavras e você vai fazer a citação. Então, tá tudo ok ali, entende? Então, fazer o fichamento é bom porque te previne do plágio, te dá clareza dos dados que você está lendo e dá uma síntese. Então, quando você for escrever aquele trabalho científico sobre ele, tá tudo facilitado. Já tá escrito, já tá resumido, você não precisa ler o artigo todo de novo e aquele moído todo, tá? Então, claro, tá, eu não quero estudar, fazer um fichamento, mas o que é que, as informações que eu tenho que extrair do artigo científico que eu selecionei para minha revisão. Então, eu tenho que ter a identificação, tá? Eu tenho que ter a metodologia, eu tenho que ter descrito muito bem meus resultados e minhas contribuições, certo? Então, é isso que tem que ter tudo muito claro nesse fichamento. E existem fichas já validadas, que é justamente essa ficha aqui que eu trouxe para vocês. Ela já é uma ficha validada, já é utilizada, e vocês podem estar fazendo o download dessa ficha aqui nesse artigo que eu deixei referenciado aqui abaixo. Então, ele é um exemplo de fichamento. Então, você vai pegar a cara dos artigos científicos e vai fazer essa ficha de todos eles que você escolheu. E a partir disso, você vai estar sabendo exatamente as informações que você está extraindo, tá bom? E aí, nós passamos para o quinto passo. E o quinto passo é justamente o que aqueles artigos científicos querem dizer para você, tá? Eu fiz uma planilha. E o que é que essa planilha está dizendo para mim? Então, a ideia que eu dou para vocês é que, primeiro, vocês façam uma avaliação da qualidade metodológica, ou seja, não adiciona qualquer trabalho na planilha. Realmente veja se tem uma metodologia correta, se é um trabalho bom, se vale a pena estar inserido ali, tá? E 2, como é que eu faço essa análise? E ninguém meio que fala, né, como é que faz a análise de resultados. Gente, sendo bem sincera, essa análise nas revisões, na maioria das revisões, é feita de forma subjetiva, tá? De forma descritiva. Então, o que é que você vai fazer para tornar isso menos subjetivo? Então, você vai ler os seus artigos científicos e você vai estabelecer categorias para eles. Então, por exemplo, quando eu estava fazendo minha revisão de literatura sobre ligas acadêmicas, eu percebi que existia um padrão. Existiam artigos científicos que falavam primariamente que a liga acadêmica foi boa para o currículo e existiam outros trabalhos que falavam que foi bom para a comunicação. Então, vejam que eles têm pautas diferentes. Então, esses artigos que tinham pautas diferentes, eu estabeleci códigos, estabeleci categorias. Então, ao final do meu trabalho, eu fui vendo que tinha esse padrão de comunicação, de currículo, e fui adicionando na minha planilha e classificando cada um deles. E quando eu finalizei, eu notei o quê? Eu notei que tinha uma maior proporção de trabalhos que falavam sobre currículo, e uma menorzinha proporção que tinha 3 trabalhos que falavam sobre a importância da liga para pesquisa. Então, veja que quando você faz essas categorias, escancara para você o resultado da sua pesquisa, certo? Então, façam isso dessa forma, leiam um trabalho, grifem, que aí vocês vão estar tendo noção de tudo isso, certinho? E o sexto passo, gente, é escrever, tá? E escreve o teu trabalho agora que você tem o seu resultado. E não queira inventar novas coisas aqui na hora de escrever o teu trabalho. Não, aqui não é hora de inventar, não. Então, você vai escrever, primeiramente, só no final. E você vai escrever utilizando o Prisma. Então, o Prisma, ele é um checklist padrão internacional para você fazer revisões de literatura, tá bom? Então, tá claro, eu não estou fazendo uma revisão sistemática, estou fazendo uma revisão integrativa. Preciso do Prisma? Algumas revistas já estão passando a solicitar o Prisma, tá? Então, sim, você precisa. Agora, o que eu te digo é que você não precisa preencher todos os quesitos do Prisma, porque realmente são vários, tá? O que eu digo é que preencha a grande parte e organize o seu trabalho de acordo com ele, ok? Que aí vai estar tudo dando certo. E é só você colocar Prisma Statement no Google que você vai estar conseguindo achá-lo. Então, pega o Prisma, copia e cola cada checklist, coloca no Word e você já vai escrever o seu artigo científico em cima dele. Então, isso vai facilitar muito mesmo a sua vida, porque você não vai precisar ter que estar pensando o que deve ter na introdução da revisão de literatura, ter que estar raciocinando o que é que está faltando colocar na metodologia. Já está no Prisma dizendo para você, tá? E outra coisa importante que eu já falei é, Clara, posso trazer trabalhos fora da minha estratégia de busca para o meu artigo científico, para minha introdução, para minha discussão. Você tanto pode como você deve, tá? Depois, a dica que eu te dou é, gente, organiza o seu discurso, tá? De forma cronológica e que tenha uma fundamentação teórica, lógica também, tá? Então não adianta se eu estou fazendo uma revisão de literatura sobre, por exemplo, ligas acadêmicas, não adianta eu começar falando do benefício. Não, eu tenho que falar o que é a liga acadêmica, onde é que ela está, começar a caracterizar se for algo que não é tão novo, não tão conhecido para as pessoas. Depois eu venho falando dos benefícios de participar da liga acadêmica. Então vejam que são coisas que são graduais e têm uma sequência lógica. E a dica que eu te dou é, coloca o Prisma, certo, lá no Word para você. Coloca depois os seus resultados e coloca pontos que você quer discutir. Então, quando você faz essa pontuação, facilita teu trabalho de um jeito que você não imagina. Facilita muito o seu trabalho. Sério, muito.
tá? Então, fazendo esse esboço, você vai realmente ter uma síntese do que você vai escrever e não vai ficar tendo que, ai meu Deus, e agora? Faço o quê? Então, você já vai ter todo esse direcionamento, tá bom? E agora, Clara, como é que eu publico meu trabalho de revisão de literatura? Então, primeiro tópico, você vai fazer uma boa revisão de literatura seguindo todos esses tópicos que eu trouxe para você aqui. Primeiro, gente, sério, quer fazer um trabalho de revisão de literatura sobre um tema? Pesquise outra revisão de literatura sobre ela e identifique as falhas. Isso é um tópico que, sério, dá muito bom para quem quer fazer revisão de literatura. Então, e siga esses passos bem direitinho, porque aí sim você vai ter uma melhora do teu trabalho e realmente você vai ter uma melhor noção daquilo que está sendo feito e, consequentemente, vai ter um melhor resultado, consequentemente, vai ter melhor escrita, tá? Deixe claro, deixe escancaro, se você notou que a revisão passada, ela não aborda um tópico, aborda agora aqui nessa, diga lá na introdução, essa revisão é importante porque a passada faltou. Essa revisão é importante porque tem muitos estudos e não tem síntese sobre eles, não existe. É importante porque nenhum trabalho até agora avaliou esse tópico que nós estamos avaliando. E, cara, isso é muito subjetivo para mim. Meu Deus, como é que eu vou achar um tópico importante como esse? Só você olhar para os artigos científicos vendo isso e você vai conseguir fazer essa identificação, tá? Sério, quando você passa a ver os artigos científicos dessa forma, você consegue enxergar isso que eu tô falando aqui para vocês, tá? E depois você vai achar uma revista que aceita. Então, infelizmente, existem revistas que não estão aceitando o trabalho de revisão de literatura. Então, antes de você enviar e preparar uma revisão para determinada revista, cheque se ela realmente aceita. Por exemplo, o Jornal Brasileiro de Nefro, ele não aceita revisão de literatura assim, ao Deus dará. Ele faz convites para determinados especialistas fazerem revisão de literatura, tá? E preenche o Prisma. O Prisma vai ser muito bom para você, porque vai guiar a sua escrita e vai guiar o teu esboço, tá bom, gente? Então, a síntese de hoje, o que foi que nós falamos na nossa aula, nós falamos sobre como identificar a necessidade de uma revisão estrutural, também nós falamos sobre conceito, falamos sobre estratégia de busca de dados, como você seleciona os seus estudos, como você faz a extração dos seus dados, como você analisa esses dados e como você faz a confecção do artigo, e finalizamos falando sobre publicação científica, tá bom, gente? Então, realmente, era isso que eu tinha a trazer para vocês hoje. Peço desculpa pelo incômodo da revisão, peço desculpas realmente pelo transtorno do início da live. Eu não esperava que isso acontecesse, né, gente? Pelo menos, enfim, não tô acertando iniciar a live nos primeiros momentos. No YouTube tá dando um probleminha, mas isso aqui vai ser consertado e vai dar tudo certo, tá bom, gente? Quero dizer a vocês que, pra quem tá me assistindo aqui e ficou com alguma dúvida, é só colocar aqui abaixo. Eu leio todos os comentários que vocês colocam, sério. Eu leio todos os comentários, tá bom? E se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma sugestão de conteúdo aqui pro canal, por favor, coloca aqui abaixo que eu vou estar com certeza botando essa sua sugestão, tá bom? Então é isso, gente. Espero que se você tenha tido alguma dificuldade com revisão de literatura, tenha realmente solucionado, tá? E aqui no meu canal tem vários outros vídeos sobre inúmeras outras coisas que você pode estar fazendo no acesso, tá bom? Muito obrigadão, gente, pela atenção de vocês. E é isso. Gente, tem alguma dúvida?